Fala galera! Hoje nós então vamos iniciar a semana 3 do PET 5. Nessa semana 3 então, nós vamos destacar aí um dos temas muito importantes, que é o movimento bandeirante e a interiorização do Brasil. Então, o que nós temos que destacar? Nós temos que destacar inicialmente a questão da linha de Tordesilhas. A linha de Tordesilhas, ela estabelecia a divisão colonial, né, estabelecida no final do século XV, entre Portugal e Espanha. Então, a parte leste do território da América do Sul era território português e a parte oeste, território espanhol. Então, tinha um limite que dividia esses territórios. Então, nesta parte leste, né, iniciou-se a colonização do Brasil, né, e durante o período da União Ibérica, a partir de 1580, é como se é como se essa linha de Tordesilhas não existisse. Então, alguns fatores favoreceram com que os colonos portugueses ultrapassassem a linha de Tordesilhas. Dentre esses fatores, nós podemos destacar a pecuária. E por que a pecuária? Porque faltava pasto suficiente para o gado no nordeste do Brasil. Então, esses pecuaristas, eles precisavam de grandes pastagens, então esse gado começou a migrar e grande parte do gado passou a ultrapassar a linha de Tordesilhas. Um outro fator que levou então à interiorização do Brasil, nós que nós podemos destacar, são as bandeiras ou o movimento bandeirante. As bandeiras ou bandeirantismo teve início no século XVII, onde paulistas saíram de São Paulo em busca de índios, na captura de índios. Esse tipo de bandeira foi chamada de bandeira de apresamento, que é a captura de índios. E essa captura de índios se dava por causa da falta de mão de obra em São Paulo, porque os paulistas eles eram agricultores, né? Eles eram grande parte mestiços, muito rústicos e agricultores. Então esses paulistas, devido à falta de mão de obra, saíram de São Paulo em busca de índios. E aí então que começou as primeiras bandeiras. O termo bandeira ou bandeirantismo é por causa que os paulistas hasteavam, erguiam uma bandeira em sinal de que eles estavam em guerra para capturar indígenas. E isso era um costume indígena, hastear a bandeira em sinal de guerra. Então, porque os paulistas, grande parte deles, eram mestiços, tinham uma cultura indígena muito forte na cultura paulista, né, entre os paulistas, dentro dos costumes paulistas. Então começou todo o bandeirantismo, todo o movimento que favoreceu então a ultrapassar a linha de Tordesilhas, né, a partir do século XVII. Mas outros tipos de bandeirantes vão atuar neste período, que foi o tipo de bandeira de busca de ouro, na exploração de ouro. E aí que eles encontraram minas de ouro no que nós chamamos hoje de Minas Gerais. Então, as primeiras minas foram encontradas em Minas Gerais, uma grande quantidade de ouro que vai ser explorada por esses paulistas inicialmente. Depois eles são expulsos pelos portugueses após a Guerra dos Emboabas, em 1709. Os paulistas, então, vão para outras regiões, como Mato Grosso e Goiás. E aí, então, novamente, um outro fator de que vai aumentar, ampliar o território brasileiro, que vai ser colonizado, então, por colonos paulistas que ultrapassaram, então, a linha de Tordesilhas. E além das bandeiras, haviam as missões, desculpa, as monções. O que eram monções? Era um movimento em busca de índios, só que o caminho era feito por rios,
Porque as bandeiras tradicionais, elas eram feitas por caminhos indígenas, por terras, e geralmente utilizavam caminhos já limpos, né, pelos indígenas. As monções não, elas eram feitas pelos rios, na busca de índios. E aí que começaram então a surgir entrepostos comerciais, né, e dentre esses entrepostos comerciais surgiram as primeiras cidades. Então, a partir dessa leitura, vocês vão responder as seguintes atividades. Cite os fatores que favoreceram a interiorização do território brasileiro. Eu destaquei para vocês: pecuária, bandeirantismo, monções, tá? Foram os principais fatores que vão favorecer isso. E aí vocês vão destacar, vocês podem explicar melhor isso aí, tá bom? Atividade 2. Por que os bandeirantes paulistas tinham preferência em capturar indígenas residentes em missões jesuítas? Então, aqui, ó, tá destacado aqui nesse parágrafo aqui sobre o objetivo dos bandeirantes capturar indígenas das missões jesuíticas. Por quê? Porque eles eram mais dóceis, já tinham se convertido à fé católica e também porque eles estavam aglomerados ali, centenas de milhares de indígenas num único local, ou seja, ali fácil de capturar. Número 3, explique o que eram as bandeiras e as monções, tá? Então, vocês vão diferenciar uma da outra, tá? O tipo de caminho, qual que era feito, como era feito, qual tipo de caminho feito pelos bandeirantes que capturavam índios, né, no que é chamado de bandeirantismo, e que tipo de caminho era feito nas monções. E a número 4, além de indígenas capturados para a escravidão nas lavouras, qual atividade econômica foi importante iniciada após as descobertas das expedições bandeirantes? Então, essa é a atividade da semana 3 até a página 85. Então, vocês vão ter que ler o texto da página 83, né? E aí vai na página 84 e todas as atividades estão na página 85, ok? Um grande abraço para todos.